Recentemente, um pequeno grande imposto voltou aos holofotes da economia brasileira. Para ter ideia, o governo espera arrecadar até 20 bilhões a mais em 2025 com ele. E de qual imposto a gente está falando? Do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Sabe aquela comprinha em site internacional que vem com uma taxinha extra? Ou o empréstimo do banco que tem um custo a mais embutido? Então, pode apostar que tem IOF aí no meio. E agora, esse pedágio do seu dinheiro vai ficar mais caro. Mas o que está por trás desse aumento? Vai resolver as contas do governo ou vai criar novos problemas? É isso que a gente vai investigar hoje. Olá a todos, eu sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. No Economia em Foco de hoje, a gente vai falar sobre o IOF, com destaque nas mudanças previstas para 2025 e os seus impactos no cotidiano financeiro, nas expectativas de mercado e no comportamento dos agentes econômicos. Antes de mais nada, o que é IOF? O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Em termos simples, é o imposto que o governo cobra sempre que acontecem movimentações de dinheiro no sistema financeiro. Isso inclui empréstimos, financiamentos, operações de câmbio, seguros e investimentos. É como se fosse um pedágio cobrado toda vez que seu dinheiro passa por certas cancelas financeiras. Pegou um empréstimo, comprou dólar, investiu num título, pode olhar no extrato da conta corrente que vai ter um pedacinho indo para o governo. O IOF tem uma característica interessante. Ele pode ser ajustado pelo governo a qualquer hora, via decreto, sem precisar de lei do Congresso. Por isso virou meio que um coringa na política econômica. O governo usa o IOF, ora para fazer caixa, aumentando a alíquota e arrecadando mais, ora para incentivar alguma coisa, reduzindo ou zerando temporariamente a alíquota. Teve até situação extrema. Em 2020, no auge da pandemia, o IOF foi zerado sobre os empréstimos, por alguns meses para baratear o custo do crédito. Já em outros momentos, ele subiu subitamente para frear a entrada ou saída de dólares do país. Ou seja, ele serve tanto para regular a economia quanto para engordar os cofres públicos. Depende da necessidade ou do sufoco do governo. E apesar de estar presente em diversas operações financeiras, muitas pessoas não percebem que estão pagando. Cada transação contribui para uma pequena quantia, mas no final do ano isso representa bilhões aos cofres públicos. Lá em 2022, por exemplo, o IOF respondeu por cerca de 45 bilhões em arrecadação federal. Em 2025 o valor pode ultrapassar até 60 bilhões. Mas agora em 2025 ele está em pauta porque o governo federal decidiu mudar as regras do jogo e aumentar várias alíquotas de IOF. E é sobre essas mudanças e o porquê delas que a gente vai falar a partir de agora. Cartão, empréstimo, dólar. O que vai subir em 2025, vamos direto ao ponto. O governo anunciou uma série de aumentos de alíquotas. Eu vou traduzir isso aqui para casos do dia a dia. Primeiro, compras no exterior. Gastos em dólar, assinatura de serviços como o iCloud ou Spotify vão ter uma alíquota única de 3,5%. Valor que o governo decidiu fixar, abandonando a promessa de redução gradual que a gente tinha até 2028. Vai viajar e comprar moeda estrangeira em espécie? Também vai pagar 3,5%, triplicando o imposto anterior. E se for mandar dinheiro para o exterior, a alíquota sobe de 0,38% para 3,5%, um salto de mais de 800%. Segundo, no crédito, empresas vão sentir ainda mais. A alíquota de IOF nos empréstimos passou de 1,88% para 3,95% ao ano, dobrando os custos. Os pequenos negócios também foram afetados, embora com uma carga menor. E quem investe pesado em previdência privada do tipo VGBL, acima de 50 mil por mês, vai pagar 5% de IOF sobre o que ultrapassar esse valor. Uma medida focada nos grandes investidores. Terceiro, teve mudança nas regras do crédito externo. Empréstimos internacionais com prazo de até um ano agora vão pagar 3,5% de IOF também. Antes, só os de curtíssimo prazo eram taxados, ou seja, o governo vai arrecadar mais em quase todas as frentes. E tentaram até taxar fundos de investimento no exterior, mas a reação foi tão forte que o governo recuou no mesmo dia. Tudo indica que o restante das mudanças entra em vigor em 2025. Choveram críticas. O mercado financeiro criticou na mesma hora. Muitos analistas viram nesse aumento do IOF um sinal meio preocupante de controle de capitais, ou seja, o governo botando dificuldade para o dinheiro sair do país ou para a gente investir no exterior. Esse tipo de sinal deixa o investidor com o pé atrás. Tanto é que, diante da reação negativa, o Ministério da Fazenda tratou de recuar naquela parte dos fundos do exterior rapidinho. Mas ainda assim ficou um mal-estar. Ninguém gosta de mudança tributária, ainda mais de surpresa. Uma crítica comum é que o IOF é um tributo pouco transparente e que distorce o mercado, por ser cobrado por fora das operações. Muita gente nem sabe que está pagando, só sente quando o custo total fica maior. E o bolso do consumidor comum, como que fica? Bom, se você não viaja para fora, nem faz compras internacionais, talvez não sinta de imediato a parte do câmbio, mas a parte do crédito vai te alcançar de alguma forma. Empréstimos e financiamentos em geral tendem a ficar mais caros, porque as instituições repassam o custo do IOF maior para o cliente. Quem usa o cheque especial, por exemplo, para equilibrar as contas ou por um imprevisto vai sentir na hora. Essa história de usar imposto sobre operações financeiras para controlar a economia não é novidade. Aqui no Brasil mesmo, o IOF já foi usado algumas vezes de forma estratégica. Lá por 2008 e 2011, por exemplo, o governo subiu o IOF para investidores estrangeiros em títulos brasileiros. Chegou a 6% em alguns casos, para tentar segurar a enxurrada de dólares que entrava no país.
Depois, quando o cenário inverteu e o país precisava de dólar, esse IOF foi reduzido de novo. Ou seja, o IOF funciona como uma torneira, abre e fecha conforme a situação. A gente também já teve o famoso imposto do cheque, a CPMF, que muitos devem lembrar. Era um tributo que cobrava uma porcentagem de qualquer movimentação bancária. Passou a vigorar nos anos 90 e ficou até 2007, com alguns intervalos. Cada vez que você fazia um cheque e transferia um pagamento eletrônico, tinha uma parte para a CPMF. Apesar de ser uma boa fonte de recursos destinadas à saúde, ninguém gostava. Afinal, era um tributo que pegava todo mundo, do mais rico ao mais pobre, toda hora que o dinheiro trocava de mão. Ele era amplamente impopular e foi extinto em 2007. Desde então, propostas semelhantes enfrentaram forte resistência. Agora vamos para o cenário internacional. Lá fora, o IOF é bem diferente. Na Argentina, por exemplo, o controle é ainda mais pesado. Quem compra dólar ou gasta no exterior pode pagar até 75% a mais sobre o valor oficial. É a maneira que o país encontrou para segurar dólares na crise. Mas isso acabou incentivando o mercado paralelo da moeda. Já nos Estados Unidos não tem IOF, você paga tarifas bancárias, mas nada de imposto federal só por usar o cartão de crédito fora do país. O dinheiro do governo vem mais de imposto de renda e sobre o consumo. Na Europa, discutiram um imposto sobre transações financeiras, a tal da taxa Tobin, mas o que de fato aconteceu foram versões bem mais leves. França e Itália cobraram algo como 0,1% em compras de ações de grandes empresas, nada parecido com os 3,5% do IOF brasileiro. Ou seja, o nosso IOF é bem particular. Em muitos países esse tipo de imposto nem existe, ou é bem mais leve e focado. Chegamos num ponto crucial. Afinal, esse aumento de IOF é justo? Quem realmente vai pagar essa conta? E que comportamentos isso incentiva ou desincentiva na economia? O governo defende que está cobrando mais de quem pode pagar mais. A alíquota de 5% sobre os aportes mensais elevados em previdência privada e o aumento no IOF de grandes empresas seria um exemplo disso. Setores sensíveis como educação, habitação e crédito rural foram preservados. Só que na prática a história é bem mais complicada. Pequenas e médias empresas também serão afetadas. A padaria que pega empréstimo no banco, mesmo se for do Simples Nacional, vai pagar o dobro de imposto de antes. O assalariado que parcelar o empréstimo pessoal vai continuar pagando. E lembrando, IOF é um imposto cego, ele é proporcional ao valor da operação, ele não olha para a renda da pessoa. Não importa se você é rico ou pobre, no IOF a alíquota é a mesma, ou seja, proporcionalmente, quem tem menos sente mais no bolso. Por isso, muitos economistas dizem que usar IOF para arrecadar não é nada progressivo. Seria mais justo tributar lucros, dividendos ou grandes fortunas, não é mesmo? Mas tem um detalhe, IOF pode ser alterado sem passar pelo Congresso. Já uma nova taxação sobre ricos vira embate político. E tem mais, imposto alto demais pode ter efeito contrário. Com IOF em 3,5%, muita gente desiste do empréstimo, e aí a arrecadação cai, não sobe. É o que a gente chama de curva de Laffer. No fim, tudo gira em torno de uma palavra mágica, equilíbrio. Será que não dava para arrecadar melhor com reformas mais profundas, como tributar dividendos, cortar privilégios e combater a evasão fiscal? Bom, o que parecia só um detalhe técnico, imposto escondido ali nas entrelinhas do contrato, na verdade afeta direto o nosso dia a dia e as decisões do governo. O IOF que muita gente nem percebia virou manchete com o aumento previsto para 2025. De um lado, o governo busca fechar as contas, em tempos de aperto fiscal, aumentar a arrecadação, parece um atalho, não é mais o popular, mas é rápido e está ao alcance do executivo. De outro, surgem os efeitos colaterais. O crédito fica mais caro, o consumo desacelera, o investimento recua, ou seja, há um risco real de o remédio comprometer a saúde da economia. É aquele dilema clássico. Como financiar o bem público sem sufocar a atividade econômica? No fundo, o imposto é o preço que a sociedade paga pelos serviços que espera. Saúde, educação, segurança, infraestrutura. Mas a questão-chave é quem paga, quanto paga e de que forma. Um bom imposto, dizem, é aquele que você mal sente, mas vê o retorno no seu dia a dia. Será que é o caso do IOF? Por que pagar imposto só por pagar? Ninguém gosta. Agora, pagar e ver resultado, aí sim a conversa muda. Quem sabe um dia a gente chega lá, com menos improviso, mais justiça tributária e serviços públicos à altura do que a sociedade precisa. Se curtiu o episódio de hoje, compartilha com quem também se interessa por economia e mercado financeiro. E claro, se inscreve aqui no canal da Fundação Juntos Podemos para continuar acompanhando a Economia em Foco.